Jamil Chad conversa conosco agora e o assunto é uma preocupação mundial nesse momento. A gente, desde a semana passada, vem falando do impacto da guerra nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. E essa discussão também toma a Europa nesse momento. Vários países já procuram uma maneira de ajudar o motorista na hora de abastecer. É isso, Jamil? Boa tarde para você. Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Boa tarde. É isso mesmo. Essa é uma guerra que tem uma repercussão enorme aqui na Europa, não apenas no drama dos refugiados ou da questão da segurança, mas também no impacto no bolso de cada cidadão em praticamente todos os países aqui do bloco europeu. E é muito curioso porque imediatamente após o início das sanções contra a Rússia, vários líderes europeus soaram um alerta, dizendo, Adriana, olha só, vamos pagar caro também por isso, essas sanções nos atingirão, elas são preços elevados para defender a segurança da Europa, mas o cidadão vai precisar pagar por isso. O problema é que não só esse impacto chegou, mas ele chegou muito rápido e com uma alta do preço, por exemplo, da gasolina, dos combustíveis, uma alta extremamente importante nos últimos dias. E aí, o que fazem os governos europeus? Proliferam, na verdade, do sábado, anúncios justamente de que vão intervir no preço do combustível em praticamente todos os grandes países, França, Alemanha, Reino Unido e vários outros, indicando que vão bancar parte da inflação. Ou seja, o motorista vai pagar um pouco a mais, certamente, mas ele não vai arcar com todo o custo, basicamente, da guerra, das sanções. Na Alemanha, por exemplo, mais ou menos 20 centavos de euros. Ou seja, aí, se você pensar no total, 10% do preço do combustível vai ser arcado por um subsídio do Estado. Algo muito parecido também na França. Em outros países como Portugal, são os impostos que vão ser retirados sobre vários desses combustíveis, justamente para tentar conter e tentar manter algo, vamos dizer assim, ainda possível. Não é só porque o governo está preocupado com a renda do cidadão, é porque, obviamente, isso teria um impacto muito grande nas próprias economias dos vários países da Europa. E, portanto, essas são as medidas. Elas vão custar, Adriana, bilhões de euros em 2022. Os estados vão ter de socorrer, basicamente, vários dos setores, e isso vai custar muito caro. Essa guerra, a resposta do Ocidente não tem sido uma resposta militar, mas o impacto é sim sentido por todos. Jamil, o que se discute aí é a mesma coisa que se discute aqui no Brasil nesse momento, que são subsídios. Aqui no Brasil estão em discussão subsídios para motoristas de táxi, para transporte público, para o diesel, para os caminhoneiros. Lembrando que no Brasil o peso do diesel para transportar toda a produção nacional é gigantesco, porque o Brasil é um país que transporta a sua produção quase que totalmente nas estradas, sobre rodas. Então aqui tem um peso muito grande. Agora, a diferença entre olhar para a política de subsídios aqui no Brasil e a política de subsídios aí na Europa é o tamanho do cofre, né? Quanto tempo você vai ter, como sustentar essa política? Porque nesse momento não há como prever. Há especialistas dizendo que se o barril de petróleo chegar a $300, a gente ainda está longe disso, mas se essa guerra se alongar muito e chegasse, por exemplo, a $300, a gasolina no Brasil custaria R$18. Aí na Europa existe uma projeção de quanto tempo podem suportar e qual seria essa cotação que eles já projetam para um futuro caso seja uma guerra muito longa? Adriana, essa é a questão central. Vários governos já indicaram, ou já, na verdade, aqueles que apresentaram e que já iniciaram essas medidas aqui, indicaram que essas medidas são válidas até agosto. Ou seja, nós não estamos falando de algumas semanas só, né? São meses de previsão já de que isso será necessário. O que leva a crer que a tensão não vai ser desfeita da noite para o dia. Vamos lembrar que ali no leste da Ucrânia, em 2014, quando houve o primeiro, vamos dizer assim, sinal de conflito, aquilo nunca foi resolvido, né? São 8 anos de conflito ali naquela região. Então, alguns países europeus indicam que, olha, de repente, essa aqui vai ser também uma guerra prolongada, com impacto prolongado também. Agora, você falou algo absolutamente fundamental, o tamanho do cofre, né? Não há como comparar o tamanho do cofre da Alemanha ou com o cofre de um país latino-americano. Não, né? Não é essa a situação. Tampouco há como comparar a estrutura de transporte, aqui, na maioria das vezes, pelo trem, né? E aí no Brasil, com os caminhões.
Então você tem essa diferença também colocada. Agora, o que é comum para todos, basicamente, é que nós vivemos 2 anos de pandemia, 2 anos de auxílios emergenciais em praticamente todos os países. A Alemanha pagou por metade dos salários dos seus trabalhadores, do setor privado, para justamente não ver o desemprego explodir. Então, houve um gasto muito grande com a expectativa de que nos próximos 10 anos esse endividamento desses estados fossem sanados. Na verdade, a Europa se endividou para socorrer a população durante a pandemia, esperando que em 2022 essa retomada fosse iniciada. Só que ela não vai acontecer em 2022. Já está muito claro que se ela for retomada, mesmo se for retomada em 2022, será um crescimento ainda muito inferior ao que se planejava. Ou seja, resumindo, temos aí um enorme peso fiscal, uma enorme carga sobre esses países e um endividamento, basicamente, que já se fala, para as próximas gerações de europeus. Ou seja, o dinheiro que está sendo gasto na pandemia e agora na guerra vão ficar para... vai ser um endividamento para a próxima geração e vai custar caro. É uma das heranças malditas dessa guerra. É isso mesmo, Jamil. Muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Nós. A gente te espera aqui amanhã, viu? Obrigada demais. Boa tarde para vocês todos. Valeu, Jamil.